Olá, minha gente! Trazendo para o debate hoje um episódio realmente muito interessante. Aliás, é tão interessante que eu gostaria muito de convidar você a debater comigo, a colocar aí o seu ponto de vista, a sua opinião, através dos comentários. Bom, é o episódio que aconteceu com o Rafael Ramos, né? O jogador Rafael Ramos é preso por injúria racial após jogo contra Inter. O lateral do Corinthians foi acusado de chamar Edenilson do Internacional de macaco. Bom, isso aconteceu, minha gente, no fim da noite de sábado, dia 14, no vestiário do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os agentes da Força Civil, né, foi lá, prendeu o jogador em flagrante. O jogador foi autuado após o volante Edenilson, do Internacional, prestar uma queixa-crime contra o jogador, alegando ter sido chamado de macaco pelo atleta durante o empate em 2-2 entre as equipes do Brasileirão. Ele pagou uma fiança no valor de R$10 mil e foi liberado. A informação foi confirmada pelo delegado Carlo Vitarelli, que falou com jornalistas após o depoimento do jogador do Internacional. Ele explicou que, como o atleta corintiano foi autuado por injúria racial, diferentemente do crime de racismo, eu nem sabia que existia essa diferença. O racismo, no caso, é inafiançável por lei. Então ele teve a possibilidade de ser liberado mediante o pagamento da fiança. Aliás, tem tanta coisa, né, que tem fiança aqui nesse Brasil. Bom, Rafael Ramos falou brevemente com a imprensa antes de deixar o Beira-Rio. Segundo o jogador português, a situação foi um mal-entendido e ele confirmou que conversou com Edenilson após a partida. Abrindo aspas aqui. Estou aqui de cabeça e consciência limpa. Foi apenas um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Falei com ele ao final do jogo e expliquei para ele a verdade, o que eu tinha dito. Ele me disse que tinha receio de passar como mentiroso, mas eu disse que ele não seria mentiroso, apenas entendeu errado o que foi dito. Apertamos as mãos e foi isso, disse o jogador, deixando o local em seguida antes mesmo que a imprensa pudesse fazer qualquer pergunta. Minutos depois, ele também se manifestou nas redes sociais. Bom, em nota oficial, o Corinthians afirma que Rafael Ramos foi ouvido pelo clube e deu versão diferente do apresentada por Edenilson. O clube paulista ressalta que repudia e não compactua com o racismo. Tanto o Corinthians quanto o lateral continuarão a colaborar com as autoridades, certos de que tudo será esclarecido o mais rapidamente possível, disse o comunicado. Bom, para você entender o caso junto comigo, aconteceu o seguinte: o volante Edenilson do Internacional alega ter sido chamado de macaco pelo lateral direito, Rafael Ramos, durante o segundo tempo do empate por 2-2 com o Corinthians, pelo Brasileirão. A partida seguiu normalmente, mas ao fim do jogo, o atleta colorado decidiu prestar queixa contra o jogador corintiano. Segundo o relato de Edenilson nas redes sociais, ele procurou Ramos no vestiário e pediu que o lateral se desculpasse. O jogador português teria se desculpado por alguma possível ofensa, mas não pelo termo racista. O árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, relatou na súmula da partida que Edenilson o informou que Rafael Ramos teria dito aquela frase, né, de macaco, mas o jogador do Corinthians afirmou que na verdade disse outra coisa. Ainda de acordo com o árbitro, a partida seguiu sem nenhum tipo de punição porque ele não conseguiu ouvir a real frase
por causa do barulho da torcida e da distância que estava dos atletas. E você, diz pra mim o que você achou desse episódio. Você acha que está tendo muito mimimi ou você acha que realmente foi merecedor esse jogador ter ido para a delegacia, ter sido preso flagrantemente, mas claro, solto depois de pagar fiança? Diz aqui nos comentários que eu quero saber da sua opinião. E aparecendo alguma coisa de importante, de relevante, venho aqui trazer para você com o maior prazer. Fique bem e fique mega feliz. E claro, a gente se fala por aí.